Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 8 de março de 2019, e iniciamos agora a segunda parte do nosso programa, quando nós vamos estudar o capítulo 27º, intitulado O Trabalho, Enfim, da Obra Nosso Lar. E no capítulo anterior, nós vimos que o André Luiz foi se apresentar ao ministro da Regeneração, que agora me fugiu o nome, e esse ministro da Regeneração, Genésio, né? O ministro Genésio. E o ministro Genésio, ele faz um comentário que a mim me toca profundamente, quando ele diz que quando o instrutor está pronto, o mestre aparece. Da mesma forma, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ou seja, quando nós temos o amadurecimento necessário, nós somos capazes de vivenciar as experiências que nos servirão de utilidade para avançarmos mais. Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, procura Jesus para que Jesus interceda pela sua filha Talita, que se encontrava morta. Jesus, que tinha o conhecimento mais profundo do que acontecia com as personagens que são descritas lá no Novo Testamento, Jesus tranquiliza Jairo dizendo: não, a menina só dorme, mas vamos lá, vamos até lá. E o mestre vai até lá, impõe as mãos, e a Talita se torna praticamente a primeira personagem ressurrecta. E essa experiência, imagine vocês o quão doloroso deve ser para um pai, para uma mãe, a experiência de uma filha ser considerada morta aos 12 anos de idade. E essa experiência, Jairo, o chefe da sinagoga, tinha que enfrentar, não para saber se ele tinha capacidade de suportar. Deus sabia que ele tinha capacidade de suportar, mas principalmente para fortalecê-lo ainda mais. Para fortalecê-lo ainda mais. E ele, como chefe da sinagoga, também tinha que dar o testemunho. Também tinha que se fortalecer espiritualmente para poder ser útil também para as pessoas que frequentavam a sinagoga. Muitas vezes, as experiências dolorosas que recaem sobre nós têm esse objetivo, não somente para sabermos se temos capacidade de suportar, mas sim de nos tornar mais ainda fortalecidos. Muito bem. Aí o nosso André Luiz, ele é apresentado para o Tobias, e o Tobias o acompanha naquele primeiro dia de experiência, naquele primeiro dia de estágio, né, vamos dizer assim, lá no Ministério da Regeneração. E esse local do Ministério da Regeneração, preparem-se, amigos, porque as experiências
as experiências aqui descritas pelo André Luiz tornam esses filmes de terror que muitas pessoas avidamente buscam nos cinemas, né? De terror, de vampiro, de, como é que chama aquele Walking Dead lá? De zumbi, né? Tornam esses filmes como se fosse um desenho animado, viu? E quem for ler toda a obra de André Luiz, no Libertação então, esses filmes aí são, como é que fala? Programa da Xuxa, Sessão da Tarde, alguma coisa assim, né? Muito bem. O trabalho, quando fala programa da Xuxa, já vê que o cara é antigo, né? E ela não é tão antiga, né? Que coisa, né? Impressionante, né? Eu ia falar do Pullman Júnior, você falou do programa da Xuxa. Pullman Júnior? Muito bem. O trabalho, enfim, nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Despojos humanos. Todos nos recordamos que o Tobias, ainda lá no finalzinho do capítulo anterior, ele desceu as escadarias lá e eram escadarias imensas, né? Porque o Ministério da Regeneração ficava muito próximo do limite com a região do umbral, porque as pessoas que eram tratadas lá no Ministério da Regeneração, os espíritos que eram tratados, eles não suportavam a luz, então por isso que eles tinham que ficar até se refazerem, até estarem numa condição melhor, por isso que eles tinham que ficar próximo da região umbralina. Muito bem. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados. Escaveirados significa semelhante a caveira. Mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Olha só a descrição do quadro sombrio que o André estava iniciando o seu estágio, iniciando a sua experiência. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Olha só, imagine você, o André Luiz tinha sido um médico no planeta Terra, lá no Rio de Janeiro, ele estava acostumado a ver pacientes com dores lancinantes, pacientes com as doenças as mais variadas, e quando ele vê esse quadro, ele precisou apelar para a prece para não cambalear, para não fraquejar, para não... não quero mais, eu vou voltar lá para o Ministério do Auxílio, vou voltar lá para a casa da irmã Laura, né, do Lísias, uma outra hora eu volto, né? Mas ele se manteve firme com o auxílio da prece. Você vê, né, a força, né, que tem a prece, né, Marcelo? Em todas as circunstâncias. O Chico Xavier dizia que ele não entendia como havia pessoas que não fazem, que ficam anos sem fazer uma prece. Porque ele, Chico, orava praticamente a todo instante. Eu acho que ele orava como respirava. O Divaldo também, ele tem uma passagem que ele comenta que ele isso. Ora o tempo todo, né? Enquanto ele brinca assim, até quando eu estou dormindo, provavelmente estou orando, né? Então, a prece tem o grande condão de nos alterar a condição, né? Então,
no caso do André Luiz, ele começou a sentir todo o peso vibratório daquela desarmonia ambiental. E para que ele pudesse se revestir de equilíbrio, para lembrar dos objetivos que o levaram ali, ele se liga em prece, e a prece nos reconecta aos andares superiores, por assim dizer, para que nós, fortalecidos, possamos aproveitar a oportunidade que se nos apresenta. Então, vamos abusar da prece. Sem dúvida. E eu me lembro que mesmo uma vez eu estava assistindo uma missa numa igreja católica, e o padre ele fez um comentário muito interessante, aquilo ficou marcado para mim. Ele falou o seguinte, que quando nós fazemos uma prece, quando nós oramos, nós não nos colocamos no mesmo nível de Deus, porque isso é impossível. Mas ele fala que nós nos colocamos num padrão vibratório que nos permite nos conectarmos com Deus. Opa, ele usou esses termos, padrão vibratório? Esse padre está lendo muitos livros espíritas, hein? Acredito que sim. Porque esses termos, né? Isso correto. Me marcou bastante. Quer dizer, eu não sou ninguém para julgar, né, o que ele comentou, claro. Mas só estou dizendo que eu concordo plenamente. Isso me marcou bastante. Puxa vida, sabe, ficou gravado. Então, eu sempre lembro disso, né? A minha cidade, São José do Rio Pardo, é rapidinho, João. A minha cidade teve uma época, agora me parece que não mais, que tinha um curso de formação de padres lá. E a minha tia, ela trabalhava como cozinheira lá desse mosteiro lá, né? Mosteiro de São Roque, né? E ela teve acesso à biblioteca, desse mosteiro. Sabe qual livro que ela identificou lá? Que eu tinha presenteado, né, esse livro para ela, e ela adorou, por sinal. Paulo e Estevão. Olha que beleza. Então a obra Paulo e Estevão, ela é estudada pelos nossos irmãos católicos, pelos nossos irmãos protestantes, e muito respeitada, por sinal. Pois não, João? Não, e é uma obra imperdível. Paulo e Estevão é o melhor livro que eu já li, disparado. Já li algumas vezes, né, Marcelo? Uma vez eu me lembro, Marcelo perguntando, quem já leu Paulo e Estevão? Quem já leu não sei quantas 8 vezes. É uma maravilha. Quem já leu uma vez, eu também. 2, é uma maravilha. Mas enfim, essa questão, eu ia fazer só um comentário rápido, a questão da prece. Quem não teve a oportunidade, né? Isso já aconteceu comigo, acho que, né, com várias pessoas, assim, de fazer aquela prece sentida mesmo, aquela prece verdadeira, e sentir realmente aquela renovação, né? Eu já tive essa experiência, assim, algumas vezes na minha vida. Muitas vezes a gente esquece. Você está lá no meio da confusão, lá do redemoinho, lá, dentro do liquidificador. Fica mecânico, né? Não, você está lá dentro do liquidificador, você nem lembra que tem que rezar, né? E aí a gente perde uma excelente oportunidade, né, de mudar o padrão vibratório, como você acabou de dizer aí, e a gente se conectar a outra faixa vibratória, né, ao invés da que está nos causando sofrimento. Mas assim, vamos tentar mais vezes isso aí, tentar lembrar pelo menos, né, Marcelo? Sem dúvida. Tentar lembrar e abusar da prece, como diz a moça. Não tem que pagar imposto, tem que pagar nada, né? Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Os samaritanos eram um grupo de benfeitores espirituais, e esse grupo de benfeitores espirituais fazia excursões frequentes ao umbral, justamente para resgatar aquelas pessoas que lá se encontravam e que desejavam sair de lá, e que desejavam buscar uma mudança de padrão vibratório, desejavam uma outra conexão.
Então os samaritanos são um grupo de benfeitores espirituais que tem esse objetivo. Então, quer dizer, lá no Ministério da Regeneração havia poucos trabalhadores, porque muitos haviam acompanhado os samaritanos. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. O Tobias, né, que fala. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios, emitidos pelos parentes encarnados, era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Olha só, então, diante do desequilíbrio mental em que se encontrava aquele espírito, o ribeiro, eles usam essas técnicas, né, de como ela diz aqui, passes de prostração, ou seja, para deixá-lo prostrado, para deixá-lo adormecido, como que hipnotizado, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso causado por vibrações de pensamentos e sentimentos negativos dos parentes encarnados. Você vê o desconhecimento dos mecanismos da relação entre os dois planos da vida, como que nós compromete, não é? A gente imagina que não vai afetar, e aqui como é que ele chama? Mas o interessante é que ele dá a solução um pouco adiante também, né? Interessante. E um ponto também, né, Afonso, Marcelo, amigos, assim, essa questão que às vezes a gente acha que só a saudade não é um negócio que, né, que atrapalha, mas assim, exageradamente atrapalha. Então por isso a gente precisa se controlar, né? Até outro dia eu estava comentando aqui, né, a situação, na experiência minha lá tal, né, com a minha filha, quando foi pro outro lado, ela terminou a experiência dela mais cedo não, na hora que era previsto, assim, né, e aí eu ficava lá, às vezes, meio, era difícil tal, né, lá, saudade e tal, e aí depois de algum tempo, assim, andando, eu, quando ficava, a saudade apertava, eu pegava o cachorro, falava com o Marcelo, pegava o cachorro, ia passear pelo lago, aí eu dava uma volta no lago, uma volta chorando, outra volta fazendo prece, e a terceira volta vinha as inspirações, né, as vibrações de conforto dos espíritos. E aí, mas mesmo assim ainda continuava nesse processo, ele sentia saudade, não conseguia resistir e chorava, tá? Até que uma vez me veio a mensagem, eu comentei outro dia, né, os espíritos, né, veio a mensagem do mentor espiritual
no grupo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, né, falaram que assim, que eu precisava parar com essa coisa de ficar chorando, porque estava atrapalhando ela lá do outro lado, né. E aí eu parei. Que assim, às vezes a gente acha que não está prejudicando, né? E olha assim, eu já aqui estudando. Só quem sabia que ia acontecer isso era só você e o cachorro, não era? É só eu e o cachorro. Porque o mentor espiritual, quando mandou a mensagem, você sabia que era para você. Porque eu em casa ninguém sabia que eu pegava. Quando eu não estava aguentando mais, eu pegava o cachorro e ia andar assim. Aí ninguém ficava sabendo. À noite, nem vizinho, nem ninguém. Eu estava sempre andando sozinho lá. Então essa experiência tão singela e tão profunda para você, ela é a prova intelectual da imortalidade da alma. Exato. E que o médium ia saber. Não, exato. E aí, dentro dessa linha, né, que o Afonso estava comentando aqui desse espírito aí, o Ribeiro, né? Tem uma parte lá que é a questão de algumas vibrações negativas, né? A gente nunca sabe. E também a questão dos parentes chamando, né? E através por desconhecimento. É lógico que ninguém vai fazer isso para fazer sofrer, né, o ente querido que passou para o outro lado. Da mesma forma que eu, assim. Mas assim, esse é um amor desequilibrado. A gente precisa cultivar uma forma, né, da gente se manter sereno e para não prejudicar o outro, né? É por isso que é importante, né, o conhecimento dessas leis, né, como você comentou, né, Afonso, para a gente não atrapalhar os nossos queridos. E também para os nossos queridos, quando a gente for para lá, não ficar nos atrapalhando do lado de lá. Exatamente, temos que buscar esse equilíbrio, né? Mas, no caso do Ribeiro, pela própria colocação do André, se ele tivesse uma consciência ou um treino espiritual, ele conseguiria estar imune aos apelos do lar. Mas, pelo que o André Luiz nos conta, o Ribeiro também não tinha uma vivência interior de treino da vontade, de cultivo de valores, de subir os degraus da sintonia. Então acabava se deixando arrastar por aqueles apelos que do lar deveriam ser no sentido de você está fazendo muita falta, por que você foi embora e me deixou aqui, e coisas do tipo que a gente costuma fazer e falar, né? Marcelo, desculpa, vamos parar. Então, porque aqui a frase aqui ele diz que gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Então aí aquela questão da primeira parte, né, também do André Luiz, na primeira parte aqui do programa, quando o André Luiz nos dá aqueles exercícios, né, para a gente ir se melhorando, né, nas nossas pequenas decisões durante o dia, tanto nós quanto os nossos familiares. Então a gente tem que trabalhar isso aí como um grupo, né? É só assim que a gente vai se desprendendo, vai melhorando e vai inclusive merecendo, né, todo esse auxílio que a espiritualidade dos nossos benfeitores espirituais vão nos oferecer, conforme o nosso merecimento, né? De cada um segundo as suas obras, né? Quando praticamos o Evangelho se torna essa grande vacina. E por isso que nós fazemos questão de dizer praticar o Evangelho. Ler e estudar o Evangelho é muito bonito, é a mais bela das tarefas, a mais bela das lições. Agora, a prática do Evangelho é a mais complexa das lições. Mas também não é impossível. É possível nós praticarmos. E sempre vale a pena nós recordarmos daquele pensamento atribuído ao Francisco de Assis, quando ele diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ou seja, o nosso comportamento fala muito mais do que as palavras. De vez em quando, lógico, uma palavra deve ser utilizada. Os exemplos. Mas o exemplo... aquela questão, né? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Já tem esse ditado aí, não é à toa, sabedoria popular, né? Exatamente. Muito bem, então, após esse passe de prostração, isso fez com que o nosso querido Ribeiro se acalmasse.
Aí o Tobias diz: fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. No meu caso foi o recado que chegou para mim direto lá. No seu caso sim, mas olha só, veja como tem a estratégia. Tudo no Evangelho é estratégia, né? Jesus tem estratégia, os benfeitores espirituais têm estratégia, e a estratégia que os benfeitores usam no caso do Ribeiro, eles vão atuar lá para a família ter várias ocupações, ocupações e preocupações, e parar de ficar mandando as emanações negativas, porque muitos desses familiares são familiares de outras filosofias, de outros pensamentos religiosos, às vezes ateus, materialistas. É, né? Que, inclusive, né, assim, é uma coisa que é complicada, eu fico pensando assim, né? Com todo o conhecimento que a gente tem, que sabe como é que é, né? A gente conhece a teoria, aí vai lá na hora da prática, é difícil, né? Mas enfim, imagina sem nem ter esse conhecimento. É muito difícil, é muito complexo essa situação, realmente, e acaba realmente conturbando, porque assim, a regra é a mesma. Se você conhece ou não como é que funciona, a lei é a mesma, né? Independente se você conhece ou não. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Aqui eu acho que é um grande alerta para nós investirmos nas nossas vivências interiores, né? Porque esta vai ser a nossa realidade desligados do corpo físico. Assim que nós tivermos alguma familiaridade com a prece, o mundo interior, buscar acerenar as nossas emoções, elevar o nosso padrão acima da nossa condição regular, isso tudo é exercício que nos vai permitir ter uma facilidade maior no plano definitivo, no plano real da vida, porque nós acabamos esquecendo que estamos aqui de passagem. O nosso real endereço é no plano espiritual, né? Então preparemos-nos na medida do possível com as nossas denominações religiosas, com o nosso treino, para que possamos viver bem do lado de lá, o lado verdadeiro, né? A vida real. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, do sofrimento do Ribeiro. Quis conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Como ele tem a visão médica, então é natural que o André Luiz queria conhecer mais detalhes. Na consulta médica, a consulta médica tem início pela anamnese. A anamnese, olha só que interessante. O A é um prefixo de negação. Então é negação do esquecimento. Amnésia é esquecimento. Anamnese é a negação do esquecimento. Ou seja, você vai relatar tudo aquilo que você se lembra. Entendeu? Relativo aos sintomas, aquela coisa toda. Mas lógico que o André Luiz ele queria
queria saber mais informações. Ele pensou pensou nisso, né? Eu quis indagar a origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Olha só que cena emocionante deve ter sido. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Então vejam vocês que os nossos pensamentos têm cheiro, têm cor. O nosso pensamento é muito mais do que a gente imagina. Densidade, né, moça? Densidade. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Ou seja, ele resolveu perguntar. Resolveu mostrar um pouquinho da curiosidade dele. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada, onde centralize ele o próprio coração. É aquela passagem do Cristo que ele nos diz: onde tiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Esse Afonso é demais, né? Fala, fácil da gente entender o Cristo com situações como essa. Quer dizer, nós precisamos aprender a ter um pouco mais de alcance na nossa visão espiritual, né? O André Luiz já se desespera com o quadro ali doloroso, mas ele esquece de ver na atenção que foi chamada pelo Tobias, que aqueles espíritos já estavam numa condição até melhor, porque tinham sido recolhidos de um lugar onde eles não tinham proteção alguma, né? Estavam ali expostos a todo tipo de violência, de abuso, e ali já estavam preservados disso. Então, se você tiver olhos de ver e um pouco mais de serenidade, de alcance espiritual, a gente vai enxergar a ação do bem e da misericórdia, onde à primeira vista pode passar desapercebido, né? Bem lembrado, eles já haviam conquistado algum progresso.
E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. O Tobias fala que aqueles nossos irmãos que se encontravam lá no atendimento, lá no Ministério da Regeneração e nas câmaras de retificação, e possivelmente nós já passamos por lá, eles são considerados como contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Esse pensamento é um pensamento muito significativo, porque a certeza matemática da morte é real. Então vale a pena nós refletirmos sobre se nós estamos buscando pelo menos um pouco mais os valores espirituais, ou fazer com que os valores espirituais predominem sobre os valores materiais. Ou mesmo se nós temos buscado. Exatamente. De uma forma sincera, né, honesta, sem ser para aquela situação em que alguém está olhando, será que tem alguém vendo aí para eu poder, né? Aquela posição farisaica, né? Será que isso a gente tem que refletir? É só aquela questão, né, que o Afonso comentou, da nossa consciência, né? A hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, fazer aquela reflexão antes de dormir, né? E aquela consciência lá que não nos deixa esquecer. Agora, que fazer? Continua o Tobias. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Milionários das sensações físicas transformam-se em mendigos da alma. Olha, eu vou encerrar o programa porque não precisa falar mais nada. É verdade, essa imagem é impressionante, cara. Impressionante, realmente. Eu não me lembrava dessa. Eu também não me lembrava desse detalhe. Que coisa linda, né? Então, por isso, quando a gente estuda mais detidamente, você, né, alcança os detalhes que... em leituras, né, em leituras sozinho é diferente, né? Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Alguns dos infelizes semi-mortos. Por isso que eu falei, né, que esses filmes aí de zumbi, de vampiro, isso aí é tudo, sabe, é tudo perfumaria diante desse quadro doloroso, né, Afonso? Porque é um quadro doloroso e real. Isso que eu ia dizer, você bem lembrado, porque a diferença é essa, né? O filme é lá do diretor, o produtor, né? O roteirista, ele tira lá da cabeça dele e elabora o roteiro daquele filme, daquele seriado. Agora, essas experiências são experiências reais.
E mesmo esses dos filmes, né, muitas vezes são lembranças de passagens dele por situações como essas, né? Projeções, exatamente. Narcisa, a servidora. Olha só quem foi que apareceu pela primeira vez? A Narcisa. Essa é a primeira vez que ela se manifesta no capítulo 27. Essa trabalhadora é demais, essa servidora, a dedicação total, impressionante, né? Eu ficava cansado só de ficar imaginando o que ela trabalhava, né? E que nós vamos acompanhar nos próximos capítulos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular. Você pode procurar para mim o que é patibular? Eu procurei e não memorizei. Eu já tinha visto e não memorizei. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular. Diz assim, que tem aparência de criminoso. Aparência de criminoso, exatamente. Semblante patibular, permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Olha só, crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Longos anos em pesadelos sinistros. E é importante esse período para, como funcionaria como um expurgo, né? Para eles poderem ter uma noção, né, do que, porque eles ficaram com a mente obliterada nesse sentimento de pessimismo e de que nada existe, né, que morreu, vai para o buracão. Então eles têm que ter esse período de sono mais profundo, mais prolongado, para expurgar esses sentimentos negativos e depois irem voltando à realidade, né? Não conseguia externar meu espanto. Olha só, estou falando, o filme do zumbi é matinê. Olha, matinê. Você já ouviu essa expressão matinê, Leandro? Opa, falei sobre ela esse final de semana no carnaval. Legal. Muito bem. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde, inutilmente. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor.
vontade. Deixa eu te interromper, porque essa declaração do André emociona a gente, né? Você fica imaginando mais uma vez quando eu li o tipo de vida que ele levava, um homem que era nacional e internacionalmente renomado, cheio de mimos da sociedade, da família, estava acostumado a conviver só com ambientes muito requintados, de repente... Sem odores pútridos. Pois é. Mesmo sendo médico, a não ser nas enfermarias. Nunca pensou, mas... Informação que ele, quando vê a situação apertar e a Narcisa não dá conta, ele não pensa, ele pega o material e começa a ajudar a limpar aquela substância horrorosa, né? Ele toma a iniciativa. Ele perde os pudores, os preconceitos e vai ser útil. Nessa hora nasce uma nova criatura, né? E eu fiquei emocionado quando eu li essa frase, tão simples, né? Quem sabe nós estamos precisando fazer. Exatamente. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Olha, eu tenho uma admiração muito profunda pelo André Luiz e pelo Emmanuel, porque eles desnudaram o ego de si próprios, né? Eles desnudaram o ego e para nos oferecer essa experiência e mostrar como é a vida real. Como é a vida real, como são os desenganos, como são aquela música do Fagner, são tantas ilusões perdidas. Sem floreios, né, Marcelo, de uma forma, eu também sou muito grato, né, porque assim, o André Luiz, de uma forma absolutamente honesta, verdadeira e transparente, né, nos coloca assim todos os detalhes dos sentimentos lá do fundo do coração dele, para a gente ter a exata noção do que ele viveu, né, em cada uma das situações. Os livros dele são, né, muito esclarecedores nesse aspecto, né, para a gente não ter dúvida, para não termos dúvida. É assim que acontece. Então, assim, enquanto nós estamos aqui, que a gente consiga se preparar para esse processo, né? A gente tem que efetivamente, como você falou aí, né, Afonso, a gente precisa, é urgente isso aí, que a gente não sabe em que momento que vai encerrar o processo encarnatório. É a única, como diz o Marcelo, a única certeza que a gente tem, absolutamente a única certeza que a gente tem. Matemática, né? Como matemática, diz aqui o Tobias, né? Como diz o Tobias. E a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai voltar para o outro lado, porque nós não vamos viver, passar, vamos dizer, depois do processo da morte, chamada morte, o desencarne, a gente não vai deixar, vamos dizer, sermos homens mortos. Não, aqui é que nós estamos como espíritos encarnados. Nós somos espíritos que estamos encarnados e que vamos voltar, né? Esse corpo físico aqui é só durante uma temporada, né? A encarnação. E aí quando a gente passa para o outro lado, aí sim é a nossa verdadeira vida, né, Marcelo? Aquela diferença que você estava citando aí, que é muito importante. A gente tem que refletir de uma forma serena, madura e com a certeza que tem. E que vai ser assim. E que já aconteceu várias vezes, a gente já nasceu várias vezes, já morreu várias vezes. E tanto é que temos medo de barata, né? Pois é. Por que temos medo de barata? Por quê? Porque várias vezes fomos enterrados. E isso ficou impresso lá nos nossos recônditos da alma, ficou impresso lá no perispírito, porque muitas vezes nós ficamos muito tempo presos no corpo. E testemunhando lá as baratas passando por cima de nós. Esse medo de barata não é à toa.
lógico, principalmente entre as mulheres, né, que a gente observa mais isso, mas não é à toa essa sensação, entendeu? Tem um porquê. A reencarnação explica, a imortalidade da alma explica o medo de barata, né? Muito bem. Mas retomando, pois não, Afonso, a observação do Tobias, que eu achei tão prática, tão esclarecedora. Quer dizer, nós estamos acostumados a viajar aqui no planeta Terra. Quando você vai para outra terra, outro país, você se preocupa em levar a moeda corrente desse país. Sim. Né? Você se preocupa em levar equipamento e roupa adequada para onde você está indo. E se nós temos tanta certeza da morte, porque até hoje ninguém ficou para semente, como é que nós não nos preocupamos em que levar para lá? Né? Continuamos insistindo na ilusão das coisas transitórias. Os 5 sentidos são úteis, mas eles têm um papel e um limite muito estreito na nossa vida. Nós precisamos conquistar aquilo que nos vai ser útil, que a traça não rói, que o ladrão não rouba, que o ferrugem não come, que são as virtudes, os valores da alma. Nós precisamos cada dia nos aproximar um pouquinho deles, trabalhar a nossa qualidade de vida com o acréscimo dos ensinos do Mestre Jesus, principalmente no capítulo que estamos estudando hoje, em conjunto com esse capítulo do livro Nosso Lar, que é o maior mandamento. Precisamos aprender a amar. É urgente, é necessário e é definitivo. Buscai os bens que os vermes e as ferrugens não consomem. O Evangelho é muito profundo, né? É impressionante, né? São palavras de vida eterna, que são válidas para qualquer local, situação e tempo em que nos encontremos. É muito esclarecedor e consolador, né? A gente ter esses conhecimentos, assim, quer dizer, revisitar as palavras de Jesus, né, com esses novos conceitos assim trazidos, né, pela doutrina espírita, para facilitar o entendimento, né, para a gente poder saber exatamente, mais ou menos aquela linha do André Luiz, o passo a passo ali, né, o que a gente tem que fazer então para a gente ser melhor, né? Eu acho ótimo, o André Luiz, ele é maravilhoso, eu sempre repito esse negócio, porque assim, eu acho sensacional esse lado, né, do André Luiz, que nos explica, nos mostra o passo a passo da nossa melhoria, né, Afonso? Muito bom, amigos. Tantas emoções, né, que esse capítulo nos trouxe hoje. E eu acho que o André Luiz, ele conseguiu atingir o objetivo, né, de tocar o nosso coração e valorizarmos o trabalho, por mais simples, por mais singela que seja a nossa experiência, mas para valorizarmos buscando os bens que os vermes e as ferrugens não consomem. Porque esse comentário aqui dele foi muito significativo. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma, em indigentes da alma. Queira Deus que nós, em nossa trajetória, por mais singela que seja, que nós nos esforcemos em não fazermos da experiência terrena uma mendicância de sentimentos. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, e que as reflexões, os pensamentos, as discussões que aqui tivemos possam ser úteis a tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Um grande abraço, João, um grande abraço, Afonso. Ficaremos com saudade, né? 2 semaninhas? Só 2 semanas, hein? Um grande abraço, Leandro.
Abraço, amigos, abraço, amigas, até a próxima. Marcelo, vou tomar liberdade aqui de ler aquela mensagem. Fica à vontade aí, imagina. Do Pão Nosso, né, que é aquela mensagem das quintas-feiras, né, que a gente estava falando de trabalho aqui, né? Então a mensagem da quinta-feira, que foi ontem, caiu aqui a lição 140 do Pão Nosso, saibamos lembrar. Diz assim, aí Paulo usa, lembrai-vos das minhas prisões, a carta de Paulo aos Colossenses. E aí o Emmanuel nos diz assim, nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Ele conclui assim, não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, para a gente chegar lá, nós precisamos trabalhar. Então, muita paz a todos, um grande abraço. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite a todos, com o desejo de que saibamos acolher as propostas contidas nesses relatos tão vívidos, tão verdadeiros, tão honestos, que nos trazem os benfeitores espirituais para o nosso verdadeiro despertamento interior. Muita paz a todos. Boa noite a todos, né? E só lembrando um pouquinho, eu lembrei de uma das várias frases da Madre Teresa de Calcutá, que está bem em linha com o que nós debatemos hoje, né, no Evangelho e depois no nosso lar, que ela dizia assim, que o fruto do silêncio é a oração. Nós tínhamos falado sobre a prece, né? E que o fruto da oração é a fé. E o fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o serviço, é o trabalho. E o fruto do trabalho é a paz. Né? Então, mais uma frase dela no alto da sua sabedoria. Meus queridos, uma boa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, na certeza de que estaremos aqui na semana que vem novamente, para que possamos aprender, possamos estudar, possamos debater os ensinamentos do Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana.